Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada! Pra mim, a Premier League tá em crise. O nível caiu muito. Mas a essência da Premier League nunca vai se perder, né? Cara, o que esse jogo se tornou depois dos 80 minutos é caso de mestrado. É caso de mestrado. Gente, até os 80 minutos tava sufocante ver esse jogo. Que jogo horroroso. Eu tava lá tweetando. Que jogo feio. Cara, acaba. De verdade, eu tava até pensando. Quando der uns 85, 86, eu vou começar a gravar o pós-jogo. Porque eu achava que o jogo iria morrer 1-0 pro United. O United marcava muito bem ali o miolo. O Tottenham fugia pras pontas e cruzamento. Uma jogada que o Odobé arranca ali por dentro, cruza. Você vê que cruzamento do Dog, o Theo chuta, a bola desvia no pé do De Ligt e vai pro canto do Lamens, 1-1. Aí o jogo muda. Do nada, o Tottenham tá com 1 a mais. O Sesco sente o joelho. Do nada, cara, tipo assim, 80 minutos, o jogo tava muito pro United. Um lance, um momento. Eu acho que isso é as pequenas margens que faz um jogo de Premier League. Mas era um jogo horroroso. Era um espetáculo triste de se assistir até 80 minutos. Jogo travado, pragmático. Ambas as equipes. Você via claramente que existe muito cuidado em ceder espaço, em dar momento, muito foco de defender cruzamento, de defender bola parada, de defender espaço, de desarmar. Mas do nada o jogo vira. Eu até tinha brincado lá no Twitter. Eu falei assim, cara, se fosse Ange Postecoglou contra o Ten Hag, seria um espetáculo 1000 vezes melhor. E acabou sendo no final, né? No final foi um jogo maluco. E rapaziada, o empate é justo. Eu acho que tanto se o United ganha daquele jeito que o jogo tava e se o Tottenham ganha do jeito que o jogo foi, de verdade, eu acho que esse gol no final do De Ligt acabou dando um senso de justiça de um jogo que, cara, sendo bem sincero, ninguém mereceu ganhar. Eu acho que é nem uma questão de merecimento. É um jogo que ninguém mereceu ganhar. Essa é a realidade. É um jogo que ninguém mereceu ganhar. Essa é a verdade. Ninguém mereceu ganhar esse jogo. Foi um jogo muito feio, muito travado. Claramente você via equipes que se preocupam muito mais em defender, se preocupam muito mais em não dar espaço, mesmo quando avança a marcação. É com muito cuidado, é pisando em ovos. Você vê que existe a pressão, mas não existe aquela ferocidade de desarmar a bola no ataque. Existe o anular a construção. Não é marcação-pressão, é anular a construção. Aí você vê muita bola longa e muita o quê? Os times, como não tem muito espaço por dentro, os times correm para lateral. Corre para lateral. E é basicamente isso. O gol do United sai de uma jogada ali pela esquerda com o Ibelmo, que depois vai pro Diallo. O Diallo acha um belo passe pro Ibelmo, faz 1-0. Mas até aquele momento do 1-0 do United, o jogo era muito travado. Você viu, ó, jogo duro. Até coloquei aqui, pressão em desconstruir a construção. Até anotei aqui. O plano de jogo do Amorim de colocar o Ibelmo pela esquerda e o Diallo mais aberto pela direita, ó, se você ver, ó, o Diallo, obviamente, ele joga muito como ala, mas ele tava muito aberto pela direita. Eu acho que ele viu muito jogo contra o Chelsea. Os laterais do Tottenham contra o Chelsea praticamente não fizeram nada ofensivamente, porque muito preocupado com os pontas. Então o Rubem Amorim, ele queria muito mais esses pontas agredindo os laterais do Tottenham. Aí ele vem com o Diallo mais pela direita, o Ibelmo mais pela esquerda, com o Dorgo justamente abrindo o campo pro Ibelmo trabalhar um pouco mais por dentro, porque o Ibelmo ia ser mais 10, ele vinha mais por dentro. Você vê, ó, o Ibelmo pisa mais no meio campo do que o próprio Diallo. O Diallo é mais aberto, ó, bem mais aberto pela direita. Justamente porque ele queria agredir essa linha de 4 do Tottenham e não queria liberar, porque o Tottenham, gente, precisa dos laterais. Porque
Sai Palhinha, o Sá um pouco, mas o Palhinha não é um cara de chegada. O Xavi Simons tem que armar o jogo. Os pontas, Brennan Johnson e Richarlison não são tão bons tecnicamente. Então você tem que ter o apoio dos laterais para abrir espaço. Então quando ele começa com o Diallo pela esquerda e pelo Mbeumo, eu entendo. Porque ele quer fazer muito o que o Chelsea fez, que é fixar esses laterais. Aí você vê muita pressão em tirar a construção do adversário. Os dois lados. Aí, quando o time quebra essa pressão, o que é que o outro time faz? Bloco médio. Bloco médio. Aí o Tottenham, com muita dificuldade de criar, o United também. Aí você vai o quê? Correr para as pontas. Aí vira o quê? Pressão na construção para forçar um erro. Na jogada do primeiro gol do United, é uma saída ali, joga o erro, o Mbeumo pega a bola ali, a bola gira pro Diallo, cruzamento, o Mbeumo faz 1-0. Aí o jogo fica mais pro United, aí o Tottenham tem que propor o jogo. Entendeu? Aí, muito cruzamento, o Tottenham, né? Muito cruzamento, o Tottenham, o Xavi Simons tentando, mas você via claramente que o United estava muito de olho nele. Os dois atacantes, Kolo Muani e Richarlison, no primeiro tempo, não funcionaram. Achei que ele fez certo em colocar o Odobé, porque tava muito fácil marcar. O De Ligt pregava no Richarlison, o Maguire no Kolo Muani. O Kolo Muani tentava sair ali, mas o Mazraoui às vezes pisava no Richarlison, aí ficava De Ligt e Maguire no Kolo Muani. O balanço defensivo do United em anular o ataque do Tottenham tava muito bem. O Brennan Johnson pouco efetivo. O De Ligt, cara, ou ele anulava o Kolo Muani, ou ele anulava o Richarlison. Tinha um balanço defensivo ali, uma movimentação defensiva, que o United tava muito de olho nesses dois atacantes. Mas Richarlison com o Kolo Muani não funcionou. Até o Thomas Frank, ele fala, não sei se eu peguei o tweetzinho, ele fala que, queremos atacar. Ele colocou um time com dois atacantes, nós vamos tentar, the line-up da position, tentar atacar. Por quê? Na cabeça dele eu vou colocar 2 centroavantes pra atacar 3 zagueiros. Só que não funcionou. Não funcionou, precisava de pace, precisava de quebrar essa movimentação, precisava de mais intensidade. O Tottenham também não era um time muito intenso. A construção era lenta. O United, tava fácil pro United marcar o Tottenham. Vai pro segundo tempo, aí eu acho que o United recua muito cedo. O United começa bloco médio baixo, bloco médio baixo, bloco médio baixo. Entendeu? Deixa eu ver aqui o primeiro tempo, 55-45, aí até cria bem mais, 7-2 em finalizações, 5 finalizações no primeiro tempo pro United, 3, né? O United finalizou muito pouco. No segundo tempo, ainda menos, né? Contando com a cabeçada do De Ligt. Você vê, o United, o segundo tempo inteiro, teve uma finalização. Foi a do Bruno Fernandes. Foi o Bruno Fernandes. Ou seja, o United abdicou de atacar. Abdicou. Bloco médio baixo, bloco médio baixo. Foi só isso o United. O United recuou muito. Eu não sei se ele colocou o Sesco no lugar do Mazraoui pra tentar atacar mais e colocar o Diallo ali pra contra-ataque. Eu não sei, tipo assim, eu queria entender, porque eu teria mantido o que tava. Eu talvez colocaria o Sesco, a não ser que o Mazraoui, porque tava anulando ali. E ele coloca o Odobé no intervalo e, tipo assim, no lugar do Odobé, ele traz o Diallo. Será que o Mazraoui não tava bem, não tava 100% pro jogo? Eu não sei se era hora pro Sesco. Entendeu? Pra jogar no contra-ataque. Essa substituição aqui, eu não sei se foi a mais acertada. Mas quando o Thomas Frank, ele coloca o Odobé no lugar do Kolo Muani, ele acerta, porque ele dá mais intensidade, ele dá mais correria, ele dá mais pace, o Odobé abre mais o campo. Quando você abre mais o campo, você dá um pouco mais de liberdade para a parte central, e o Xavi Simons estava tentando, tanto que os caras vaiaram quando tiraram o Xavi Simons. Por quê? Porque ele estava tentando. Ele estava tentando agredir. Só que o United, bloco médio baixo, pouco espaço, é difícil. E o jogo fica arrastado. O United marcava muito bem o miolo.
o United marcava muito bem o miolo, o que é que o Tottenham fazia? Corria para as pontas, principalmente a ponta esquerda. Era esse o jogo do Tottenham. Aí só que você fica à mercê de um cruzamento. O cruzamento veio. O Tottenham teve uma cabeçada. O Lammers faz 2 boas defesas. Depois daquelas 2 defesas do Lammers, de cruzamentos. Veio de cruzamentos, aquela defesa do Lammers. O United, bloco médio e baixo. Aí era difícil pro Tottenham achar espaço para criar. E a parte ofensiva do Tottenham também não é a mais brilhante do mundo. E o United muito recuado. O United muito recuado. Aí, novamente, o jogo esfria de novo. Tem aquele momento do começo, o Lammers faz 2 defesas, o jogo esfria porque o United marca muito bem o miolo, o Tottenham foge para as pontas, principalmente a ponta esquerda, e cruzamento. E tava previsível fazer isso. Era o jogo que tinha. Só que aquela coisa, né? Por isso que o negócio do latereio, da bola parada, por isso que é difícil você marcar a bola parada. Você fica mandando bola, cruzamento, eventualmente, às vezes você é recompensado. Eventualmente, às vezes você é recompensado. Jogada ali pela esquerda, você vê que o Gart, ele dá uma hesitada. Ele pensava que o Odobé iria tocar, o Odobé não toca, o Odobé corre pra dentro. Quando o Gart vai acompanhar, já é tarde demais, o Odobé toca pro Dog, o Dog cruza, aí a bola rasga, aí o Theo vira, finaliza, a bola desvia no pé do De Ligt e entra. 1-1. Aí 1-1, aquela coisa, vem o momento, vem o estádio, vem aquele clima, tipo o que aconteceu em Anfield, né? E vem aquele clima. Lá o United achou um gol rápido. Aqui não. Vem o clima, bola longa, o Sesco sai machucado. Aí fica com 1 a menos. Aí a pressão do Tottenham. Aí depois de uma bola parada, chute do Odobé, o Gart, você vê que ele ainda corre pra deixar o Richarlison em impedimento. O Gart, ele corre. Só que o chute do Odobé é bem forte. Que o Odobé pega bem na bola. O Richarlison desvia e faz 2-1 pro Tottenham. Aí, aquela coisa, cruzamento, bola parada. Você vê, o Tottenham, você pode dizer que o Tottenham hoje tá em 4º colocado? 3º colocado, a rodada ainda vai acontecer. O Tottenham tá em 3º colocado não pelo padrão ofensivo, mas muito pela bola parada. E bola parada é isso. Você vai ferindo, um dia você é ferido. Jogada do Ibelmo lá pela esquerda, ele arruma um escanteio. Tinha 3 contra o Ibelmo. Ele arruma um escanteio. E no escanteio, o De Ligt cabeceia e empata o jogo. É isso. Você fere na bola parada e você é ferido na bola parada. E essa é a nova Premier League. Você fere na bola parada e é ferido por ela. Entendeu? E é ferido por ela. Eu achei que o United recuou muito. As mudanças do Thomas Frank deram certo. O Odobé deu outra cara pro jogo. Por quê? Porque o Odobé trouxe energia. O Odobé trouxe intensidade. O Odobé começou a abrir mais o campo e abrir um pouco de espaço mais centralizado. O Xavi Simons estava tentando. Mas, cara, de verdade, eu não culpo o Thomas Frank de tirar o Xavi Simons. Por quê? Porque eu tô cruzando muita bola. Então eu preciso de atacante na área. Ele coloca o 9. O Theo não é um atacante, eu coloco gente na área. Gente, qual é a premissa do Thomas Frank de colocar o Theo no lugar do Xavi Simons? Se eu tô cruzando bola na área, eu preciso de gente na área. Por exemplo, tem um lance do Dorgo no segundo tempo, que ele pega, ele cruza, ele pega, abre a jogada, não tem ninguém na área, tem o Diallo lá atrás. Esse é o pensamento do Thomas Frank. Se eu vou colocar o Xavi Simons, se eu vou tirar o Xavi Simons e colocar o Theo, tá com pouco espaço no meio campo, porque era isso que o United fazia. Fechava o meio, o Tottenham corria pra lateral e cruzava. Então, preciso colocar a gente dentro da área. O defeito do United recuou muito cedo. Novamente, rapaziada, o United teve 2 finalizações no segundo tempo. 2. Uma foi aquela bola longa do Bruno Fernandes e o segundo gol no final do jogo. O United recuou muito. O United abdicou de jogar. Quando o pessoal adora falar isso, recua muito cedo. Hoje sim você viu que é um recuar muito cedo. 5, 10 minutos do segundo tempo, já tava bloco médio baixo.
Você tem que avançar um pouco mais. E pior, cara, que eu acho que faltou coragem pro United. Faltou coragem porque eu acho que se o United continua jogando o jogo do primeiro tempo, que era pressão na construção, pressão, tentando brigar mais no meio campo, eu acho que o United acharia o segundo gol. Aí sim, 2-0, coloca o médio baixo. Mas com 1-0 você fica a mercê. E o Tottenham precisou de intensidade, precisou de energia, veio o Odobé, veio o Theo, e, cara, ele premiou. E aconteceu aqui muito fator futebol. Entendeu? Muito fator futebol. Rapaziada, o Maguire sair, você perde muito na bola aérea. É impressionante. Quando ele sai, você perde um pouco na bola aérea, né? O Leniolo ali. Cara, eu achei que o De Ligt, até o De Ligt fazia um jogo incrível. Até o gol do Theo. O De Ligt estava jogando muito. Até o gol do Theo. Entendeu? Mas basicamente é isso. Entendeu? Acho que faltou coragem pro United. Acho que foi... O United recuou muito cedo. Eu acho que o United confiou muito que a parte ofensiva do Tottenham era muito ruim. Tamo junto.